a quem desde já agradecemos. Ele fala direto de Washington, Estados Unidos. Nós estamos aqui no Sindicato Rural de Araraquara. O Sindicato Rural de Araraquara, quem está aqui no interior de São Paulo, com 26 municípios, mais de 1 milhão de pessoas. E aqui nós estamos na região da Embraer, que é nossa vizinha, aqui em Gavião Peixoto, a cerca de 20 minutos daqui. Nós também estamos muito próximos de todas as principais sedes de empresas sucroalcooleiras aqui do estado de São Paulo. Também da Cutrale, que é aqui da cidade, a sede aqui na cidade, o sucociclo do Cutrale. E também a Citrosucro, que é uma das maiores do mundo, está aqui perto de nós também, a cerca de 20 minutos no nosso entorno. Daí a importância dessa conversa com o professor Daniel Canuto. Todas essas pessoas, professor Canuto, foram publicadas, que nós estaríamos fazendo esta reunião aqui online. Então, conosco, primeiro agradecimentos também ao Instituto Fome Zero, ao professor Graziano, ao professor Beric, a todo o Instituto, a diretoria do Instituto Fome Zero, por nos dar esse apoio logístico. Bem, professor Canuto, como eu ia dizendo, também a ABMAC, a AgroSoja, todos interessados, aqui também estão os frigoríficos, todos muito interessados nessa conversa. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, dando as boas-vindas, professor Canuto, é se nós estamos diante de uma nova política comercial dos Estados Unidos, já dando seus contornos, ou se não, nós estamos diante de uma decisão unilateral, individual, pessoal, ainda desconectada do que a gente conhece como política comercial. Muito obrigado, muito bem-vindo, professor Canuto. É um prazer estar aqui contigo de novo, Jader. A rigor, é personalizada, como se fosse uma política de um rei, mas é uma política comercial. Você já dá para ver algumas coisas como contorno do que seria essa política. Conforme se viu nos acordos que foram negociados desde abril com o Reino Unido, com a China, com o Vietnã e agora com a Indonésia, né, por mais que o acordo com a China não seja tão, já, digamos assim, formalizado, mas um esboço de acordo, e assim como a gente também viu algo na mesma direção nas cartas que ele passou a enviar agora, nessa segunda rodada, ele está elevando brutalmente as tarifas comerciais dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, não é? Você pode notar, e mais, no conteúdo das cartas que ele passou a enviar nessa fase mais recente, desde a semana passada, tem um padrão, e as tarifas anunciadas por ele nas cartas estão bem próximas daquelas que foram estabelecidas como tarifas recíprocas lá em abril. Pois bem, o que a gente pode ver desses acordos e das cartas? E hoje ele anunciou, ontem, eu acho que foi ontem, que cartas iriam também para mais 100 outros países e assim por diante, com tarifas entre 10% e 15%. Pois bem, primeira coisa é esse mínimo de 10% que está saindo de todos esses acordos. Quer dizer, mesmo acordo com o Reino Unido, teve lá o 10%, teve lá a suavização das tarifas setoriais em automóveis e peças de automóveis dentro de uma certa cota, etc. e tal, mas o patamar de tarifas americanas sobre produtos do Reino Unido subiu no mínimo os 10%. Não é? A mesma coisa também, o patamar mínimo de tarifas com a China, nos 30%, não é? E com o Vietnã, 30% no Vietnã, com a regra adicional para sobretaxar
produtos chineses que façam transbordo pelo Vietnã, não é? 45%, e também tarifas bem mais altas no caso da Indonésia, né? Aí nas cartas, quer dizer, o padrão é um padrão que, como eu disse, reflete lá o que teve nas tarifas recíprocas. Só para lembrar, né, aquelas supostas tarifas recíprocas anunciadas por ele lá na Casa Branca, naquela cerimônia no dia 2 de abril, elas são explicáveis a partir dos saldos comerciais dos países com os Estados Unidos. Quem tinha déficit comercial com os Estados Unidos, déficit de bens, comercial de bens, não estamos falando aqui de serviços, não estamos incluindo serviços, recebeu o mínimo de 10%, como foi o caso do Brasil, né, que tem tido déficits comerciais bilaterais com os Estados Unidos. Enquanto que os demais, que têm superávites comerciais com os Estados Unidos, receberam tarifas proporcionais justamente a esses saldos comerciais. Quer dizer, para além das tarifas setoriais sobre aço, sobre automóveis, com recuos ali, acolá e outros, tem um padrão de elevação de proteção comercial de tarifas como política do Trump e, portanto, dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, você mesmo negociando tem um patamar mínimo, tem patamares mínimos, né? É claro que o Brasil é um caso muito à parte, é um caso singular. É um caso singular porque o patamar de tarifas estabelecidos na carta, ou anunciados na carta, né, ainda não estão em ação, mas anunciados para que ele vai editar a partir de 1º de agosto, foi um patamar acima de todos os outros, foram 50%, não é? E o conteúdo da carta não se referiu bom, quando se referiu a comércio bilateral, continha um erro. Ali foi algum copia e colar mal feito de outras cartas, né? Porque trazia ali uma ideia de que o Brasil tem tido superávites com os Estados Unidos, quando, no caso do saldo comercial de bens, tem sido o oposto, né? Mas e o conteúdo da carta, como todos sabem e leram, se refere ao processo contra Bolsonaro, se refere ao... Está com eco, né? Se refere ao processo contra Bolsonaro e se refere ao que a Corte Suprema, nossa Corte Suprema, que o STF fez com a empresa, no fundo, a gente sabe o que fez com a X, né, e com as empresas do Elon Musk, né, e a inclusão lá na carta de convite a exportadores brasileiros que transfiram suas produções para lá, para os Estados Unidos, né. Eu acho que se tem alguma referência aí, alguma coisa na mente, deve ser a Embraer, né? Pô, a Embraer deslocar a produção do Brasil para lá, né? Mas, enfim, fora esse caso, a parte singular do Brasil, e tem outra singularidade do Brasil também, que foi esse anúncio ontem, ou anteontem, das investigações dentro da seção 301 da Lei do Comércio em vigor desde que foi posta em vigor em 1974. E aí merece sim uma explicação adicional. Veja, as tarifas recíprocas, né, não as setoriais. As setoriais existe uma base legal reconhecida que dá a autoridade ao governo a estabelecer. Deveria ser aprovado pelo Congresso, mas ele não está dando bola para isso de qualquer jeito, né? Mas, pois bem, isso no caso de tarifas setoriais, com as correspondentes alegações, etc. e tal, inclusive segurança. No caso das tarifas recíprocas,
o decreto foi com base na lei para situações de emergência, o que, evidentemente, tornou frágil, juridicamente, a colocação daquelas tarifas. Tanto é que, numa primeira instância, em nível inferior, o governo Trump perdeu uma ação colocada contra, né? Ainda que depois a instância superior suspendeu, etc. e tal, mas se sabe que, se reconhece que tem alguma fragilidade jurídica o uso de desculpa de emergência para estabelecer essas tarifas comerciais. Um lugar no arcabouço legal norte-americano onde se pode encontrar justificativa para o estabelecimento dessas tarifas era justamente essa seção 301 lá da lei E aí vem justamente uma investigação contra o Brasil por aqueles itens que estão lá presentes na investigação. Eles, digamos assim, são úteis para saber, entre outras coisas, para saber em que setorialmente vai vir a pressão norte-americana, já que a carta só falou em Bolsonaro e o Tribunal Superior Federal, não é? Então, por isso dá importância a essa carta. Essa carta tem lá referências de investigações, claro, bom, tem lá os procedimentos anticorrupção, mas tem referência ao etanol, né, ao etanol americano, tem referência a desmatamento ilegal, o que quer que não deixa de ser surpreendente que um governo que já se declarou não preocupado com essas questões de desmatamento ou de coisas que afetam a mudança climática, etc. e tal, né? Aí vem e mete ali o florestamento ilegal da Amazônia. Vamos ver o que é que vai ter como resultado dessa investigação. Mas tem também lá uma queixa, uma acusação de sistemas de pagamento no Brasil que joga contra os interesses e joga contra, afeta negativamente as empresas americanas. Aí, evidentemente, que nós todos traduzimos isso como uma referência ao PIX, né? Porque o PIX, tão competentemente estabelecido e vigorando no Brasil, definitivamente reduziu as oportunidades para empresas como a Visa ou Mastercard para ganhar dinheiro com a transferência eletrônica de pagamentos, né? O PIX, de graça para o cidadão, baixo custo nos demais casos e que está funcionando também. E aí eu antevejo uma espécie de protótipo. O Brasil está sendo especial nisso também, porque essa seção 301, essa investigação, né, ela vai também servir para reações similares nesses setores para o presidente Trump em relação a outros países, né? Tem um conflito iminente entre, de um lado, a postura, por exemplo, a tendência da Europa, da União Europeia, de repousar em pagamentos eletrônicos a partir de moedas digitais do Banco Central, né? Assim como você tem isso já na China e em alguns países, um programa uma trajetória de pagamentos eletrônicos
centralizadas, pilotadas pelo setor público, né? E essa é a tendência justamente na União Europeia, enquanto aqui nos Estados Unidos a opção se tem rejeitado esse caminho de produção, de criação de uma moeda digital pelo Federal Reserve Bank, pelo Banco Central, e, pelo contrário, aqui tem sido o paraíso para a expansão, na extensão em que pode, dos ativos cripto, dos crypto assets, né? Bom, até o presidente tendo crypto asset, quer seja Bitcoin ou os stablecoins, né? E isso, evidentemente, mais adiante, também vai colocar um desafio que vai ser na interação e nos pagamentos entre Estados Unidos, Europa e assim por diante. Então, a visão e a tendência aqui nos Estados Unidos conflita com aquela que é a principal nos outros lugares. E, nesse sentido, o Brasil está sendo pioneiro aí. Vamos ver o que é que vai vir sobre o PIX e o que é que... Não apenas isso, deixa eu lembrar aqui da carta. A carta tem também... Tem lá... A carta não, o processo de investigação. Eu mencionei etanol, mencionei práticas anticorrupção, mencionei os sistemas de pagamento, mencionei desmatamento florestal ilegal. Meu Deus, tem outra coisa aqui, já eu lembro. Mas o fato é que eu quero realçar essa especificidade. Pergunta que me fazem sempre, o que é isso? É tarifa adicional? Pode ser tarifa adicional, em que isso vai ser usado como justificativa. É claro que a investigação não tem, evidentemente, nenhum poder concreto sobre como as coisas são no nosso país. Quer dizer, ou seja, o Brasil não vai desmontar PIX, como se temeu, para atender qualquer resultado de uma investigação americana que aponte o PIX como sendo desleal com empresas americanas e assim por diante, né? Mas onde a investigação pode ser usada com justificativa legal para a imposição ou de tarifas adicionais ou de simplesmente corroborar as tarifas de 50%, que, por sua vez, já são mais altas do que a dos outros países. Então, tem sim, a resposta à sua pergunta tem um padrão, trata-se de uma política comercial protecionista, de elevação tarifária a patamares que não se via nos Estados Unidos há quase 100 anos, né? E com o critério justamente que reflete fortemente o saldo comercial de bens dos Estados Unidos com os países, com um caso à parte, que é o caso do Brasil. Professor Tarivano, nós estamos aqui também com o secretário municipal de Agricultura, João Freitas. Ele gostaria de fazer uma breve pergunta para o senhor. Com prazer. Tá bom. Tudo bem? Senhor? Tudo bem? Tudo pessoalmente bem. Que bom, que bom. Eu queria falar que o senhor explanasse para a gente, né, algumas coisas, né? O que, na verdade, essa taxação, né, vai gerar inflação no Brasil? Quais os impactos no agronegócio com essa taxação, né? E como fica essa relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos? Bom, inflação no Brasil só na extensão em que a guerra provoque alguma mudança de patamar da taxa de câmbio, né? Se houver, digamos, de modo para valer por longo tempo, uma desvalorização do real, é evidente que desvalorização da nossa moeda acaba provocando choques nos preços de produtos e inflação, né?
Já, por outro lado, é evidente que em alguns segmentos, não todos, pode aumentar a disposição de produtores de vender localmente a preços mais baixos, né? Mas o predominante aí agora, já quanto à produção e emprego, o efeito é negativo, isso é inegável, né? Supondo-se que as tarifas sejam de fato efetivadas, não é, ou mantidas, e com não a base em qualquer investigação da seção 301, claro que quem exporta do Brasil para os Estados Unidos vai sofrer uma pancada, né? Veja, em guerras comerciais, todos perdem. O próprio governo Trump, inclusive o Trump se referiu em abril a dores temporárias nos Estados Unidos e tal, né? Mas justificáveis com ganhos no médio e longo prazo de trazer de volta a indústria manufatureira para fazer as coisas que fazia 20, 30 anos atrás nos Estados Unidos, né? Mas o próprio custo imediato é reconhecido pelo governo. E também, evidentemente, perda no outro lado, porque o resto do mundo que exporta para os Estados Unidos vai sofrer o efeito de menores vendas para os Estados Unidos, né? Para nós aí no Brasil, por exemplo, olhando para os números, supondo que dentro de um certo limite de resposta e de efeito, as estimativas, por exemplo, que bem utilizou a CNI ontem, com base num estudo de amigos, ex-colegas professores da UFMG, sugere uma queda no PIB brasileiro, assim como no da China, e aí os dois são iguais, uma queda de 0,16% do PIB. Tá certo? 0,16%, né? Além, evidentemente, de uma queda na economia global. Na economia global, uma queda de 0,12%. Isso e uma queda no próprio PIB americano, julgando pelas tarifas para onde tende aí, porque nós estamos tendo uma mudança de patamares em torno de 2%, pode-se chegar, pela andar da carruagem, a 22%, proporcionalmente é uma baita, é quase uma decuplicação das tarifas norte-americanas. O pessoal da UFMG estimou uma queda no PIB americano em torno de 0,37%, maior, inclusive, do que a dos demais países. Isso converge, né, essa estimativa da UFMG, não é por acaso, porque isso é com base em números e simulações com base nas estatísticas disponíveis do passado recente, né, da composição do PIB, etc. e tal, tem sido bem consistente com aquilo que os meus ex-colegas de Fundo Monetário Internacional, os meus ex-colegas de Banco Mundial e o pessoal da OCDE vem apontando, com um impacto negativo maior, inclusive, nos próprios Estados Unidos, em relação à média mundial, com alguns países sentindo mais ou menos, mas, na média, as estimativas apontam para a queda do PIB dos Estados Unidos. Aí vocês me perguntam, então, peraí, mas os governantes americanos não são racionais a esse respeito? E a resposta do Trump, como eu disse, é que essas perdas de curto prazo serão mais que compensadas pelos ganhos que eles terão com o aumento da produção doméstica, né? Mas, dando uma ideia do quadro de impactos, é mais ou menos isso, né? Com diferenças, evidentemente, eu falei de PIB 0,16% menor no Brasil, mas com uma variação muito grande entre setores, claro, né? Se pensar na indústria manufatureira,
o mercado americano é importante, né? Para a Ásia, lá para a China, a gente vende commodities, produtos agrícolas e minerais, e onde a gente vende de indústria manufatureira é principalmente para os Estados Unidos, além da União Europeia, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a indústria extrativa brasileira, né, o mercado norte-americano corresponde a mais ou menos alguma coisa em torno de 4,5% do faturamento da indústria extrativa, né? Não estou aqui dizendo que vai cair a zero, mas vai ter um efeito negativo num setor que tem 4,5% do faturamento obtido no mercado norte-americano. No caso de petróleo e gás natural, por exemplo, é ainda um pouquinho mais. Aí a gente vai estar falando de algo em torno de 5,3% do faturamento da indústria. Tudo isso está no estudo lá da UFMG, para quem quiser olhar, né? É muito bem divulgado ontem pela CNI. Na indústria de transformação em conjunto, esse faturamento para o mercado americano é algo em torno de 2,6%, né? E aí com as variações, né? No caso de aeronaves e embarcações, né, incluindo a Embraer aí, a importância do mercado americano chega a 22,1% do faturamento. E olha, eu moro aqui há 21 anos, e sempre que eu faço viagens dentro dos Estados Unidos, nos trajetos mais curtos, né, nos aviões de escala média, eu tenho lá a curiosidade de olhar para ver de onde é aquele avião. E aí sorrio, contente, quando eu vejo lá com frequência, a maioria é tudo Embraer. Quer dizer, Embraer, na faixa dela, é extremamente competitiva e vende bem aqui nos Estados Unidos. Não apenas as aeronaves, mas as peças, né, de reposição e assim por diante. Então, o baque vai ser grande, supondo-se que, no mínimo, os Estados Unidos, com tarifas mais altas, encontrem substitutos para as exportações brasileiras de aeronaves e de embarcações. Madeira, o peso do faturamento... Professor, então o senhor está me dizendo que é uma medida protecionista estratégica do governo Trump. Estratégica no sentido de que segue uma orientação estratégica, e aí vale a pena repousar nisso. Veja, não apenas ele, mas a assessoria econômica dele, fora o secretário do Tesouro, o chefe da assessoria econômica, o cara que está lá na USTR, que é a agência que cuida do comércio, o conselho de assessores, o assessor para assuntos de comércio, etc. e tal, eles têm uma visão antiga, mercantilista, a de que você explora um país vendendo para ele. Que você vender, exportar, é explorar, né? E o Trump sempre falou, tanto na época do primeiro mandato, como sempre, sobre essa ideia de que os Estados Unidos têm sido bondosos demais com o resto do mundo, oferecendo o mercado norte-americano, né? Com efeito, os americanos têm exibido um déficit de comércio de bens, não de comércio de serviços. De serviços, os Estados Unidos são superavitários. Mas no comércio de bens, de manufaturas e produtos agrícolas, de fato, os Estados Unidos têm tido um déficit comercial crescente. E a leitura, nessa visão, é de que é um presente que os Estados Unidos estão dando para o resto do mundo, né? Então, segundo essa lógica, as tarifas seriam uma maneira de reduzir esse presente de graça que os Estados Unidos estão dando em seu próprio detrimento. Por que em seu próprio detrimento? Porque, ao mesmo tempo,
houve uma mudança estrutural na economia americana, acompanhando dois processos. Um deles, a globalização, um deles, o fato de que as mudanças tecnológicas permitiram quebrar cadeias industriais em vários segmentos, é a cadeia de valor, não é? E aí as empresas podem deslocar segmentos dessa cadeia para vários lugares do mundo, né, de acordo com a conveniência de custos e assim por diante. Isso, junto com a redução brutal nos custos de transporte de bens manufaturados, que veio com os containers, as pessoas mais jovens não têm a menor ideia, quando veem as fotos ou os vídeos com aqueles navios cheios de containers, né? Que nem tem ideia de que há 30 anos atrás aquilo não existia, que não é uma inovação recente e que reduziu muito o custo de transportar produtos semi-acabados, peças, as partes do processo produtivo. Pois bem, com essa mudança tecnológica, com as políticas de abertura comercial que os países em desenvolvimento adotaram nos anos 90, a partir dos anos 90, né? E juntando com isso também o fato é que a gente teve esse deslocamento muito grande de partes e de processos manufatureiros para fora dos Estados Unidos e de outras regiões avançadas, lá para a Ásia, principalmente, né? Então, ao mesmo tempo, mas um outro processo simultâneo a esse, bom, e é claro, teve, como eu disse, a incorporação de quase 1 bilhão de trabalhadores na economia de mercado global, com as políticas do Deng Xiaoping, né, de abrir a porteira para um capitalismo selvagem em zonas, e depois isso cresce na China como um todo, na relação capital-trabalho, e a queda do Muro de Berlim. Então, esses fatores por detrás da globalização levaram a um translado de processos manufatureiros para fora dos Estados Unidos lá para a Ásia, né? Da mesma maneira, houve, e é importante enfatizar isso, uma evolução tecnológica em direção ao uso maior de máquinas, à automação e assim por diante, né? Isso é um fator. E o fato é que não é só Estados Unidos, você olha para a Alemanha virou e se tornou uma potência manufatureira, mas mesmo assim, mesmo na Alemanha, a gente viu um crescimento da produção industrial com um declínio no emprego manufatureiro, né? No emprego. E aqui nos Estados Unidos, é interessante notar o seguinte, a queda do emprego manufatureiro se deu enquanto a produção industrial, não é que a produção industrial aqui nos Estados Unidos declinou, não, mas ela mudou a configuração. Você olha a configuração do emprego manufatureiro aqui nos Estados Unidos e, evidentemente, que caiu brutalmente em têxteis, em calçados, em produtos de manufaturas leves, mas continuou crescendo em equipamentos sofisticados, equipamentos para aeronáutica, para aeroespacial e assim por diante, né? Agora, o que diminuiu brutalmente é o núcleo da indústria manufatureira, né? E por que isso é importante? Porque nisso, aquelas fábricas, aquela produção manufatureira do meio oeste norte-americano, as áreas industriais em Detroit ou em outros lugares dos Estados Unidos, elas encolheram, né? E se criou essa fantasia, muito bem explorada, inclusive, pelo Trump nas eleições de 2016 e agora, em 2024, de ser possível voltar à fita da história, voltar a ter aquelas fábricas de novo em Detroit e assim por diante. É muito simbólico que no dia lá do lançamento das tarifas recíprocas, no dia 2 de abril, lá na Casa Branca, tinha lá um grupo grande de operários
vindo de lá de Detroit, tá certo? Inclusive um aposentado. E a fala de Make America Great Again, faça a América grande de novo, interpretado como uma possibilidade de voltar ao passado. Só que aquelas fábricas do passado não vão voltar, né? É verdade o seguinte, ganhou em termos de PIB, ganharam em termos de Produto Interno Bruto os asiáticos, nós de tabela via commodities, e ganharam também os Estados Unidos com a redução de preço de produtos manufaturados, da cesta de consumo, e teve ganhos também de PIB dos Estados Unidos. Só que esses ganhos aqui nos Estados Unidos, eles acabaram sendo principalmente apropriados pela parte de cima da pirâmide de renda, né? Não apenas via serviços financeiros, não apenas via produção de itens sofisticados da indústria, mas boa parcela do operariado, boa parcela da classe trabalhadora, que perderia postos com aquelas manufaturas que não vão voltar, criou essa percepção de que esse processo de esvaziamento manufatureiro, que a globalização, etc., e tal, seriam os culpados por essa situação precária de jovens que temem que não vão conseguir manter o padrão de vida dos pais e assim por diante. Pois bem, isso é importante porque é evidentemente, como eu observei, um mito, mas é um mito muito bem explorado, né? Aliás, esse sentimento anti-globalização e particularmente anti-China foi muito bem explorado politicamente, não aqui apenas pelo Trump, né? Mas também foi o que esteve subjacente ao sucesso do processo lá do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, porque lá o que deu a eleição ao Brexit foi a narrativa, a história de que as dificuldades do pessoal do interior do Reino Unido se deviam à vinda de imigrantes de lá da Europa Oriental, tornada possível por conta da integração do Reino Unido na União Europeia. É paradoxal, mas Londres votou contra o Brexit, mas o que deu a vitória ao Brexit no Reino Unido foi o voto no interior do Reino Unido. Da mesma maneira, a força do voto no Trump, nesse interiorzão dos Estados Unidos, se deveu o Trump explorou bem, já na campanha de 2016, China, quem tira China e imigrante latino e tal, né? E não é apenas aí. A minha esposa é francesa. E a gente viaja, passa lá um mês por ano, em geral. E eu estou em contato, acompanho, como na França, inclusive, o sentimento anti-imigrantes, ele é principalmente mais forte em áreas rurais, em áreas populacionais, onde, inclusive, você tem, não esperaria, você tem o problema oposto, tem um problema, hoje em dia, de esvaziamento, né, de falta de gente para trabalhar, para operar a agricultura e assim por diante. E, no entanto, é onde esse sentimento anti-imigração é mais forte. Então, para concluir a minha resposta à pergunta, tem uma estratégia, por mais equivocada que seja, que é essa, e, aliás, é por isso que o foco da política comercial do Trump é bens, não serviços, né? É de bens, né? É manufaturas. Os caras querem, por conta dessa ilusão de ser possível voltar a fita e voltar a ter as velhas manufaturas aqui nos Estados Unidos. Então, tem uma coisa mais profunda que serve de base, que
o paradoxal, vejam bem, o paradoxal é o seguinte, é que quando o Trump fez, no primeiro mandato dele, uma guerra comercial com a China, alguns economistas técnicos, evidentemente, do Federal Reserve Bank, do sistema do Banco Central norte-americano, eles fizeram umas contas e mostraram como a guerra comercial, Estados Unidos e China, no primeiro Trump, acabou sendo danosa para a indústria manufatureira americana. Porque é verdade que botar a tarifa cria lá um incentivo a você produzir internamente, mesmo que seja menos barato que no exterior, porque a tarifa protege, né? Mas só que indústria é uma coisa de cadeia de valor. Então, aqueles segmentos dos Estados Unidos, manufatureiros, né, que estão aqui e que vendem bem lá fora, eles têm que comprar insumos. Na medida em que eles têm que comprar insumos mais caros, quer seja a importação com tarifa, quer seja a produção doméstica menos eficiente, eles também sofrem efeito de custos. Isso afetou, inclusive, na época, a competitividade de muitos segmentos manufatureiros de dentro dos Estados Unidos. Para não falar, é claro, das retaliações que os outros países fizeram, e as contas dos economistas do Federal Reserve Bank mostraram um número negativo como resultado da política comercial do Trump no primeiro mandato. Mas isso não é suficiente para convencer gente como um dos assessores dele, um dos advisors, que é o Peter Navarro. O Peter Navarro escreveu um livro que vendeu bem, em 2013. O título do livro, o nome de estudo, Morte pela China. O argumento era da morte dos Estados Unidos pela China, por conta desse processo, né? Ele e os outros, e o próprio Trump, não estão convencidos. Então, os caras querem voltar querem praticar políticas protecionistas em relação à produção da produção manufatureira local, como já teve no passado dos próprios Estados Unidos, como tivemos nós no Brasil desde sempre, né? desde o pós-guerra, com todos os resultados que a gente conhece do Brasil, e esse pessoal está profundamente convencido disso. Por isso que, apesar de instituições multilaterais, economistas e todo mundo realçar esses custos para todo mundo, no entanto, tem uma estratégia, se quiser assim, sistematicamente implementada pelo Trump. Professor Otaviano, aqui a gente ainda acha que essa taxa vai ser revista, sabe? A impressão que a gente tem aqui, ainda otimistas que somos, que no mínimo vai ser negociada, né? Vai haver uma negociação. Isso é o que o governo tem pensado, né? Criando um comitê, atribuindo ao vice-presidente esse esforço de que, porque nós temos visto aqui, professor, o senhor deve estar acompanhando, encomendas de containers de pescados retornando ao Brasil ou nem saindo, abate de frigoríficos parados porque foram suspensos ou temem que sejam suspensos os contratos. A Embraer diz que o custo será de $9 milhões por aeronave. A ABMAC diz que a 50% de tarifa o setor para. E tem indústrias também que alegam muita complementariedade, isso que o senhor acabou de falar, de venda de insumos, né, que vai prejudicar também a indústria americana em alguns bens, né? O senhor vê assim, a possibilidade de algum recuo do Trump para... E tem falar também que a China tem tarifa de 25%, o Brasil de 50%, então há um disparate aí, né, nessa nova... O senhor vê... E pelo que o senhor falou também dessa normativa 301, parece que os Estados Unidos estão buscando mais fiscalização, pelo que o senhor disse, para
reforçasse o argumento de elevação dessa tarifa nesse patamar, não? Isso deverá... O cronograma dessa fiscalização ele é diferente do cronograma da tarifa, que começa a vigorar daqui a 14 dias. Isso. Como é que a gente faz nisso tudo, professor? É terrível já, né? Pelo seguinte, é claro que o Brasil tem que buscar, tentar anunciar a correspondência enviada ontem pelos ministros Alckmin e pelo ministro de Relações Exteriores foram uma coisa correta a fazer, né? Evitar também, digamos assim, entrar em qualquer rodada bilateral de trocas de ameaças e coisas que valha, né? Do jeito que é o Trump, que personaliza ele opera e decide como se fosse um rei, se sente ofendido, etc. Então, a gente viu um episódio quando começou a deportação de imigrantes ilegais. Lembram de um fim de semana terrível? Terrível, eu digo, inclusive, porque eu tenho muitos amigos colombianos e trabalhei com Colômbia nos meus tempos de Banco Mundial, e teve um fim de semana terrível em que o presidente da Colômbia fez uma manifestação muito bem agressiva por conta do embarque de colombianos deportados de volta para a Colômbia, né? Comparada em algum lugar. E aí o Trump, no mesmo fim de semana, responde com uma social media dele, botando tarifa mais alta na Colômbia, né? E aí o presidente colombiano teve que recuar, né? Dizer que não aceitaria, etc. e tal, e saiu pela tangente mandando o próprio avião da Colômbia para recolher trazer de volta para a Colômbia os imigrantes legais. Aí o Trump tirou. Mas vejam como isso acontece durante um fim de semana e com algumas implicações mínimas. Por exemplo, o Trump suspendeu, na época, os vistos diplomáticos, vistos oficiais de colombianos para os Estados Unidos, né? Diplomatas para viajar, etc. E tal. E, por inadvertência e por erro de aplicação, claro, de oficiais de fronteira, de repente, esses colegas meus, do BID e do Banco Mundial, que são colombianos e que estavam viajando, não puderam entrar de volta nos Estados Unidos. Porque o visto para instituições multilaterais não são vistos como de indivíduos vindo do país, tá certo? É uma coisa supra, tem uma coisa própria. Então, até isso foi feito. Aí demorou uma semana, teve pelo menos 2 casos que tiveram que ficar no aeroporto aqui de Dulles, aqui em Washington, por uma semana para poder sair do aeroporto e se reunir em casa, porque trabalham no banco e tem casa aqui, tem família aqui, etc. e tal, né? Pois bem, mas aquele episódio foi das loucuras. O ponto é que, assim como o escalamento aconteceu entre Trump e China, que depois o Scott Bessent vai lá e diz: isso aqui é colapsante, isso aqui é altura, aí vamos lá, e se reúnem em Genebra e depois em Londres e mais ou menos chegam num acordo, né? Mas, então, não convém, digamos assim, que, de fato, o Lula, principalmente o Lula, né? ou alguém do governo, dispare algum tipo de sessão dessa, né? Porque isso é terrível, você tem que engolir, etc. e tal, mas é o menor dos males. Pois bem,
Mas duas coisas importantes a observar em relação ao caso específico do Brasil. Primeiro, antes de tudo, ninguém pode ter expectativa de que a tarifa vai voltar ao que era, nem os 10%. Você veja que o Reino Unido, tá certo? Que tem déficit com os Estados Unidos, é país aliado e assim por diante, o Trump enfiou lá no acordo o mínimo de 10% de tarifa sobre o produto do Reino Unido. Então, por isso que a gente estava razoavelmente satisfeito com o fato de que lá em 2 de abril, nas tarifas recíprocas, só pegamos 10%, como os outros que têm déficit com os Estados Unidos. Ufa, deixa quieto, blá, 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 né? Mas aí vem os 50%. Mas, enfim, qualquer que seja o resultado final de uma negociação, caso ocorra, ele vai ter tarifa bem mais alta, tá certo? Então, isso é uma coisa. Segundo, o teor da carta para o Brasil e a altura das tarifas, os 50%, o teor da carta não dá uma ideia de uma senda de negociação. Não dá. Você o governo iria tentar forçar a Corte Suprema a parar e reverter o processo com o Bolsonaro? Evidentemente que isso não poderia acontecer. Vai o quê? A Corte Suprema pedir desculpas ou voltar atrás nas multas que estabeleceu lá no caso do X? Também não vai poder fazer. Então, o conteúdo da carta não dá margem, não dá uma ideia de agenda. Nos outros casos, você tem uma discussão comercial, principalmente. Ali acolá um outro item, como ele fez com o México e com o Canadá, de meter lá a história do fentanil, de segurar gente cruzando fronteira, etc. e tal. Ali você tem uma agenda paralela, mas não uma agenda clara, até fácil de lidar. Canadá e México anunciaram fazer o que já iam fazer e tal, enfim. Mas no caso nosso, não tem uma coisa equivalente. Um outro item também presente, constante nas negociações com os outros países, tem sido o bloqueio, a tarifação do desvio de produtos chineses através dos países. Aliás, houve referência disso agora de Brasil. O Brasil, duvido muito que tenha sido porto de desvio de produtos chineses para os Estados Unidos, né? Mas, enfim. Mas voltando, a dificuldade é localizar uma agenda que seja de base. Esse conteúdo da investigação é uma pista? Tá bom, em algum caso pode ser, mas evidentemente que o Brasil não vai acabar com o PIX, tá certo? O Brasil pode prometer que vai reforçar ainda mais a luta contra o desmatamento ilegal, o que seria até bom nesse caso, enfim, vai assegurar que os mecanismos de supervisão e de tratamento da corrupção são fortalecidos, etc. E tal. Aí você talvez tenha alguma agenda, o que eu duvido muito que o Trump venha com ela. E esse tipo de consulta da seção 301, ela, em geral, demora, ela tem um bom tempo. Definitivamente, a não ser que já exista um draft, um esboço feito, né? Ela não vai vir à luz agora antes de 1º de agosto. Pode ser que tenha lá um esboço já, viu? Mas o fato é que tem que buscar, tem que lutar, mas que será um processo difícil, sim. Inclusive porque a burocracia, dado o grau de centralização, de personificação pelo Trump dessa guerra comercial, a burocracia embaixo não vai fazer nada enquanto não souber o que é que quer o chefe lá, né? Então, a gente vai, no lado diplomático,
buscando a comunicação, mas tendo clareza de que a probabilidade de ter mais... Sinceramente, eu estou pessimista, tá? Quanto à probabilidade de reversão bom, o 50% por enquanto está na carta, mas eu devo confessar que eu estou pessimista quanto a isso especificamente, até por essa peculiaridade de Brasil. O Trump escolheu o Brasil como um caso à parte. João, quer fazer mais uma pergunta para o professor Graziano? Não, eu acho que a gente está entendendo o que está acontecendo, né? É um problema que está acontecendo até dentro do próprio Estados Unidos, né? A questão da fala dele como, então, presidente, João Henrique, fortalecer o seu João mercado Henrique, interno, né? Com isso. manufaturas. João Henrique, se eu puder, um aspecto importante que eu quase esqueci de mencionar, é o seguinte. É evidente que nós todos contamos com pressões de dentro do próprio Estados Unidos por interesses empresariais contra essas medidas. Em alguns casos, até, pelo contrário, vai ter produtor. Vocês não podem contar, evidentemente, com pressão dos produtores de suco de laranja da Flórida em favor da nossa laranja, tá certo? Nosso suco de laranja. Então, só que, concretamente, isso depende muito, o ouvido lá do Trump depende, inevitavelmente, da crucialidade daquela importação para o funcionamento da economia americana. E aí, por mais que a gente adore os aviões da Embraer, ou adore o nosso suco de laranja, ou adore o Trump se lixou com O café. café, a A manga. carne, Pois é. a carne. Mas isso não está no mesmo patamar de minerais críticos e terras raras. Tá certo? A primeira coisa que os chineses fizeram já no primeiro mandato do Trump e agora foi acenar e dizer, veja aqui, vou botar restrições às vendas de minerais críticos e terras raras que eu beneficio para vocês. Aí e como esses são itens fundamentais para a indústria digital, aí automaticamente os próprios produtores de bens digitais nos Estados Unidos vão lá. Esse é um ponto frágil que não foi devidamente observado pelo Trump quando começam as guerras. Nos últimos anos, acontece o seguinte, isso é um processo, inclusive eu vejo pouca discussão sobre isso no Brasil, me espanta muito, espanta muito. A gente viu os chineses mapeando no mundo inteiro a disponibilidade de minerais críticos, aí eles não se envolvem necessariamente, muito menos com a produção, mas eles vão lá e garantem acordos de compra, garantiram o abastecimento com esses minerais críticos do mundo inteiro, e centralizaram, a China centraliza, quando pôde, o beneficiamento desses minerais críticos. Tem segmentos desses minerais críticos onde 90% da capacidade de beneficiamento do mundo está na China, ou 80% em outros casos. Tá certo? Então, na hora do vamos ver o produto beneficiado e a ser utilizado pela indústria digital, tem que pegar com a China. Né? Aí eles esquecem, né? Botar a opa, não. E o acordo China e Estados Unidos compreendeu, inclusive, esse alívio e o estabelecimento de menos restrições chinesas da disponibilidade. A gente que tem minerais críticos, eu não estou aqui falando apenas de nióbio, não, mas eu vejo muita discussão no Brasil sobre beneficiar esse negócio.
mapear e beneficiar, tá certo? A gente fala em nova industrialização, mas o pessoal fica olhando para as indústrias velhas que já estão instaladas com baixa competitividade, mas ninguém fala muito de investimentos em beneficiamento de recursos minerais críticos que a gente tem. Esses, sim, digamos assim, foram suficientes para provocar uma reação de pressão de empresários americanos lá na Casa Branca. E a Casa Branca, evidentemente, os negociadores levaram em conta isso. Infelizmente, não vai ser esse o caso para o nosso café ou para o nosso suco de laranja. E para os aviões, o que vai fazer é dizer, transplante suas fábricas daí do Brasil para cá. Facilitarão até a importação da mão de obra. Mão de obra qualificada, o STEM, a mão de obra com ciência, tecnologia, engenharia e matemática, falta aqui. Por isso que o Elon Musk entrou em choque lá com o pessoal do MAGA, porque o Elon Musk defendia não o bloqueio a toda a migração, mas abrindo as janelas para a migração de mão de obra qualificada, que o cara conhece de lá do Silicon Valley, a importância. Minha filha fez mestrado em arquitetura em Colômbia, e arquitetura é um STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No último semestre do mestrado dela, ela recebeu uma chuva de ofertas de trabalho. Quer dizer, mão de obra qualificada, o mercado americano quer. Então, de repente, eles vão querer importar, levar a fábrica toda aí, inclusive gente do nosso estado para lá, para aqui. Mas eu queria pôr ênfase nessa coisa do peso grande da natureza estratégica ou não do que o país exporta para lá. Isso ajuda ou não a criar, digamos, dar uma força a quem de dentro objeta as tarifas. Perfeito. Professor Otaviano, muito obrigado. O senhor pediu para avisar quando desse às 16h30 que o senhor tem um compromisso com uma TV chinesa, né? Eu sei que o senhor está sendo muito demandado aí, nós estamos no acréscimos agora. Tá o senhor certo. fique à vontade para as considerações finais. O que eu gostaria de dizer é que para nós aqui é muito preocupante, porque nem retalhar nós podemos, porque se a gente fizer alguma retaliação em tarifas, essa retaliação volta para nós como inflação, é o que tem se dito aqui. É verdade, por conta da natureza das nossas importações de manufaturado dos Estados Unidos, que são componentes e equipamentos importantes usados para a nossa própria indústria. O poder de retaliação, mexer nos direitos de propriedade intelectual, fazer alguma coisa em relação à remessa de lucros e dividendos, é limitado, tá certo? A gente tem que ter consciência de que o impacto negativo, o impacto pode não compensar o risco disso elevar ainda mais as tarifas. Se bem que, eu não sei exatamente qual, mas se subir muito para cima de 50%, se alcança o estágio que determinado alcançou na escalada entre Estados Unidos e China, ou seja, tende a levar ao colapso completo do comércio, né? Eu não sei disso que a gente produz, quanto pode resistir a uma elevação de 50%, de tarifa de 50%, que são muito altas. Obrigado, professor. Com essa sua pergunta, nós encerramos, então, esta roda de conversa. Mas tem que tentar, tem que continuar tentando, tá certo? O que a gente tem acompanhado aqui vai muito nessa fala que o senhor disse, de segmentação e ver grau de complementação
e discutir setor a setor, produto a produto, e com isso tentar encontrar um ponto de comum mais favorável, menos duro do que esse que nós vamos enfrentar, principalmente agora, né? Diante do momento que a gente precisa tanto de recursos de investimentos diretos para equilibrar o nosso balanço de pagamentos, né? Isso é sempre a gente sempre precisa fazer essa conta também, não, professor? Sim, perfeito. Se bem que no lado do balanço de pagamentos nós não estamos mal. A gente tem que ter maior preocupação com a trajetória fiscal, essa sim. Exato. Um assunto para outro dia. Muito obrigado, professor Otaviano. Boa reunião, boa entrevista para o senhor. Muitíssimo obrigado Um por abraço. dispor desse tempo. Forte abraço. Se está aqui hoje, eu estou no Policy Center for the New South, que eles gostam que eu mencione também, né? E, por último, vocês me perdoem, mas vai Corinthians! Sempre, professor. Um forte abraço. Vai, Corinthians. Vai Corinthians! Obrigado, professor Otaviano. Muito obrigado. Um abraço. Uma boa estada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tereza. Obrigado, Silvia, professor Jorge Wisch. Obrigado a todos e todas. Forte abraço.